Espiritismo, a caminho da luz. Estudando o Livro dos Espíritos, Allan Kardec. Questões 01 a 1019. Se gostaram, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Bom estudo. O Livro dos Espíritos, parte 2, capítulo 4, Pluralidade das Existências. Transmigração progressiva. 189. Desde o princípio de sua formação, o espírito desfruta da plenitude de suas faculdades? Não. Os espíritos, assim como o homem, têm também sua infância. Na origem, os espíritos têm somente uma existência instintiva e mal têm consciência de si mesmos e de seus atos. É pouco a pouco que a inteligência se desenvolve. 190. Qual é o estado da alma em sua primeira encarnação? É o estado de infância da vida corporal. Sua inteligência apenas desabrocha, a alma ensaia para a vida. 191. As almas de nossos selvagens são almas em estado de infância? De infância relativa, são almas já desenvolvidas, pois já sentem paixões. 191A. As paixões são, então, um sinal de desenvolvimento? De desenvolvimento, sim, mas não de perfeição. As paixões são um sinal da atividade e da consciência do eu, visto que, na alma primitiva, a inteligência e a vida estão em estado de germe. 192. Pode-se, na vida atual, por efeito de uma conduta perfeita, superar todos os graus e tornar-se um espírito puro, sem passar por graus intermediários? Não, porque o que para o homem parece perfeito está longe da perfeição. Existem qualidades que lhe são desconhecidas e que não pode compreender. Ele pode ser tão perfeito quanto comporte a perfeição de sua natureza terrestre. Mas não é a perfeição absoluta. Da mesma forma que uma criança, por mais precoce que seja, tem que passar pela juventude antes de alcançar a idade madura. E um doente tem que passar pelo estado de convalescência antes de recuperar a saúde. Aliás, o espírito deve avançar em ciência e moralidade. Se progrediu apenas num deles, é preciso que progrida no outro para atingir o alto da escala. Porém, quanto mais o homem avança em sua vida presente, menos longas e difíceis serão as provas futuras. 192A. O homem pode, pelo menos, assegurar nesta vida uma existência futura menos cheia de amarguras? Sim, sem dúvida. Pode abreviar a extensão e reduzir as dificuldades do caminho. Só o negligente se encontra sempre na mesma situação. 193. Um homem, numa futura existência, pode descer mais baixo do que na atual? Como posição social, sim. Como espírito, não. 194. A alma de um homem de bem pode, numa nova encarnação,
a mimar o corpo de um perverso? Não, ele não pode regredir. 194a. A alma de um homem perverso pode tornar-se a de um homem de bem? Sim, se houver arrependimento, o que, então, é uma recompensa. 195. A possibilidade de se melhorar numa outra existência não pode levar certas pessoas a perseverar no mau caminho, pelo pensamento de que poderão sempre se corrigir mais tarde? Aquele que pensa assim não acredita em nada, e nem a ideia de um castigo eterno o amedrontaria mais do que qualquer outra, porque sua razão a repele. E essa ideia leva-o à incredulidade a respeito de tudo. Se unicamente se tivessem empregado meios racionais para orientar os homens, não haveria tantos céticos. Um espírito imperfeito pode, de fato, durante sua vida corporal, pensar como dizeis, mas, uma vez libertado da matéria, pensa de outra forma, porque logo se apercebe de que fez um cálculo errado e, então, vira consciente de um sentimento contrário a esse na sua nova existência. É assim que se realiza o progresso e é por essa razão que existem na Terra homens mais avançados que outros. Uns já possuem experiência que outros ainda não têm, mas que adquirirão pouco a pouco. Depende deles impulsionar o seu próprio progresso ou retardá-lo indefinidamente. 196. Se os espíritos apenas podem melhorar-se suportando as dificuldades da existência corporal, segue-se que a vida material seria uma espécie de cadinho ou depurador por onde devem passar para alcançar a perfeição? Sim, é exatamente assim. Eles se melhoram nessas provações, evitando o mal e praticando o bem, mas é só depois de várias encarnações ou depurações sucessivas que atinge o objetivo a que se destinam após um tempo mais ou menos longo e de acordo com seus esforços. 196a. O corpo que influi sobre o espírito para melhorá-lo ou o espírito que influi sobre o corpo? Teu espírito é tudo, teu corpo é uma vestimenta que apodrece. Estudo. Destinação das crianças após a morte. 197. O espírito de uma criança que desencarna em tenra idade poderá ser tão avançado quanto o de um adulto? Algumas vezes é mais, porque pode ter vivido muito mais e ter mais experiência, principalmente se progrediu. 197a. O espírito de uma criança pode então ser mais avançado do que o do seu pai? Isso é muito frequente. Vós mesmos não vedes isso muitas vezes na Terra? 198. De uma criança que morre em tenra idade e, portanto, não tendo praticado o mal, podemos supor que seu espírito pertença aos graus superiores? Se não fez o mal, não fez o bem, e Deus não o isenta das provações que deve passar. Seu grau de pureza não ocorre porque tem animado o corpo de uma criança, mas pelo progresso que já realizou. 199. Por que a vida é muitas vezes interrompida na infância? A duração da vida de uma criança pode ser, para o espírito que nela está encarnado,
o complemento de uma existência anterior interrompida antes do tempo. Sua morte é, muitas vezes, também uma provação ou uma expiação para os pais. 199A. O que acontece com o espírito de uma criança que morre em tenra idade? Ela recomeça uma nova existência. Sexo nos espíritos. 200. Os espíritos têm sexo? Não como entendeis, porque o sexo depende do organismo físico. Existe entre eles amor e simpatia, mas fundados na identidade dos sentimentos. 201. O espírito que animou o corpo de um homem pode, em uma nova existência, animar o de uma mulher e vice-versa? Sim, são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. 202. Quando está na erraticidade, o espírito prefere encarnar no corpo de um homem ou de uma mulher? Isso pouco importa ao espírito, depende das provas que deve suportar. Parentesco, filiação. 203. Os pais transmitem aos filhos uma porção de sua alma ou limitam-se a dar-lhes a vida animal a que uma nova alma mais tarde vem acrescentar a vida moral? Dão-lhe apenas a vida animal, porque a alma é indivisível. Um pai estúpido pode ter filhos inteligentes e vice-versa. 204. Uma vez que tivemos diversas existências, o parentesco pode recuar além da nossa existência atual? Não pode ser de outra forma. A sucessão das existências corporais estabelece entre os espíritos laços que remontam às existências anteriores. Daí muitas vezes decorre as causas de simpatia entre vós e alguns espíritos que vos parecem estranhos. 205. Porque, aos olhos de certas pessoas, a doutrina da reencarnação se apresenta como destruidora de laços de família por fazê-los recuar às existências anteriores? Ela não os destrói, ela os amplia. O parentesco, estando fundado em afeições anteriores, faz com que os laços que unem os membros de uma mesma família sejam mais vigorosos. Essa doutrina amplia também os deveres da fraternidade, uma vez que, entre os vossos vizinhos ou entre os servidores, pode-se encontrar um espírito que esteve ligado a vós pelos laços de sangue. 205A. Ela diminui, entretanto, a importância que alguns atribuem à sua genealogia, uma vez que se pode ter tido por pai um espírito que pertenceu a outra raça, ou tendo vindo de uma condição bem diversa? É verdade, mas essa importância está fundada no orgulho. O que essas pessoas honram em seus ancestrais são os títulos, a posição, a fortuna. Alguém que coraria de vergonha por ter tido como antepassado um honesto sapateiro se gabaria de descender de um nobre corrupto e debochado. Mas o que quer que eles digam ou façam, não impedirão as coisas de ser o que são, porque Deus não formulou as leis da natureza de acordo com a vaidade deles. 206. Do fato de não haver ligações de filiação entre os espíritos de descendentes da mesma família, segue-se oculto aos ancestrais seja uma coisa ridícula? Certamente que não. Todo homem deve considerar-se feliz por pertencer a uma família em que encarnam espíritos elevados. Embora os espíritos não procedam uns dos outros, têm afeição aos que lhe estão ligados pelos laços de família, porque esses espíritos são frequentemente atraídos a esta ou aquela família em razão de simpatias ou ligações anteriores. Mas ficai certo
Os espíritos de vossos ancestrais não se sentem honrados pelo culto que vós lhes ofereceis por orgulho. O valor dos méritos que tiveram só se refletirão sobre vós pelo esforço que fizerdes em seguir-lhes os bons exemplos, e, só assim, então, vossa lembrança pode lhes ser agradável e útil.